Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos abordar o tema cólera. E vamos à leitura de uma instrução de um espírito que se autodenominou um espírito protetor. Uma instrução que foi dada em Bordeaux, 1863, que se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos. Os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar-se. O espírita, aos demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor. Bom, de nossa parte, ficamos com a reflexão. O que é a cólera? Quem já sentiu raiva? A cólera é um sentimento? É um sentimento inerente a todos nós, no trânsito evolutivo em que nos encontramos. Existe um estudioso chamado Paul Ekman que diz que há várias formas de raiva, há variedades da força do sentimento raiva, desde um aborrecimento até uma fúria. E também diz que há variedades do tipo. O mau humor é uma raiva passiva e existem também outras formas, outros tipos, uma exasperação, uma vingança. Então, até mesmo um mau humor é um tipo de cólera. A raiva manifestada por crianças também demonstra cólera. Beliscões, mordidas, chutes, gritos, jogar brinquedo no chão, teimosia, autoafirmação. E podemos também considerar que existe cólera até mesmo em bebês, quando há mordidas no peito, conforme a estudiosa Melanie Klein nos ensina. E um outro estudioso chamado Mira e Lopes, num livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma, nos informa que as pessoas educadas procuram
reprimir suas manifestações diretas de ira por meio do impulso reivindicativo, da crítica, da ironia ou humorismo e também da soberba. Então, voltamos a refletir que a raiva, esse tipo de sentimento, é inerente a todos nós que estamos no trânsito evolutivo, desde o mau humor, desde uma crítica, desde uma ironia, desde uma teimosia. E esse sentimento que se exterioriza, ele reflete o ego ferido. A raiva, segundo a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projetam e não pelo valor de si mesmas. Então, essas pessoas que sentem raiva através de várias formas de manifestações são pessoas que perderam a autoestima e são pessoas que se comprazem no cuidado da imagem projetada. E essas pessoas raivosas, que somos todos nós, não buscam identificar o valor de si mesmas. E a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, voltando a falar de raiva, fala o seguinte: de alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, instinto de predominância do mais forte. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca, conseguindo seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido. Então, podemos refletir: se todos nós temos a raiva como sentimento no nosso dia a dia, no nosso trânsito evolutivo, qual seria a terapia? A raiva, como refletimos, é um sentimento de desajuste que merece uma contínua vigilância. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima de raiva. O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo a raiva intacta, o desdobramento de seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou, a autocompaixão por sentir-se injustiçado e o desejo de revide. Então, isso que devemos evitar. E qual é a recomendação de Jesus? A recomendação de Jesus é o perdão, o esquecimento das ofensas. É a diluição na água lustral do amor. E não devemos ruminar sobre os que nos deixou irados, porque isso alimenta as autojustificações. Também precisamos racionalizar esse sentimento quando nos sentimos ofendidos, porque quando racionalizamos, temos diferentes visões das coisas e conseguimos disciplinar a nossa própria vontade, o nosso autocontrole. Uma das formas também de evitarmos e de praticarmos uma terapia é o recolhimento. É adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa e praticar o silêncio quando necessário. E a vigilância é aceitar-se como pessoa portadora de virtudes e deficiências, não mascarar a raiva e, se é divertido, ouvir com atenção e avaliar a proposta. E uma das terapias mais fortes é a terapia da prece, tanto para si quanto para o ofensor e o ofendido, além da meditação. Então, podemos compreender que temos vários mecanismos de terapia. O primeiro deles, o perdão, a racionalização, o recolhimento, a vigilância e a terapia da prece. E encontramos também um texto psicografado por Chico, de autoria do Espírito Emmanuel, no livro Canais da Vida. Vamos à leitura. A cólera
é responsável por alta percentagem do obituário no mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam na base a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis é o fermento da separação. Nas vias públicas é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha as sugestões de delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina associada à bondade humana conseguem reduzir ou sanar. Recebemos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. E com essas reflexões encerramos a palestra agradecendo a Deus a oportunidade, que possamos nos asserenar e manter a vigilância para que o Evangelho ressoe em nossos corações e nossas mentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.